Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E esse daqui é um vídeo da nossa sequência de vídeos sobre Firebase, tá? Eu fiz o primeiro vídeo fazendo um overview, mostrando o que é o Firebase, falando um pouquinho sobre quais as funcionalidades existem dentro do Firebase, e a partir de agora a gente vai entrar em cada uma delas, ou pelo menos nas principais. Hoje é o dia do Firebase Firestore, beleza? Não esquece de deixar aquele like também, porque isso ajuda muito o canal. Roda a vinheta agora que vamos entrar no vídeo. Então, Firebase Firestore, vamos começar aqui pelo painel de controle do Firebase, tá? Eu tô aqui na tela do firebase.google.com, vou entrar aqui no meu console e vou cair aqui. Eu já tô com dois projetos meio que criados aqui. Na verdade, esse Tasks aqui é um projeto que eu tô fazendo lá pro curso. Esse é um conteúdo que a gente tem lá dentro do curso um pouco mais aprofundadamente. E aqui, ProgBR App, eram alguns testes que eu tava fazendo. Ok, vou adicionar então um novo projeto, assim a gente vai começar o nosso novo projeto do zero aqui, a mesma coisa que você vai fazer aí. Vou pegar aqui, YouTube Firebase vai ser o nome do meu projeto, porque a gente vai utilizar isso daqui para fazer toda a nossa série aqui no YouTube. Beleza, vou continuar então. Ele está perguntando se eu quero já configurar o Analytics para o meu projeto. Vou falar que agora não, isso não é importante para a gente nesse momento. Vou criar o meu projeto aqui. Ele leva alguns segundos para terminar de criar tudo, ok? Então vou cortar aqui e voltar quando ele terminar. Pronto, projeto pronto, podemos continuar. Aqui eu já estou no meu painel de controle do projeto, tá aqui ó, YouTube Firebase, só que ele ainda não está configurado. O Firebase permite que você configure seu projeto tanto para iOS, Android, quanto para web, tá? A gente vai utilizar aqui o formato web e eu vou usar o mais básico aqui, que é JavaScript Vanilla, tá? Sem nenhuma firula, para a gente poder entender como que isso tudo funciona. Se eu clicar aqui embaixo, eu consigo expandir, a gente consegue ver um pouco melhor as opções que tem aqui. No nosso caso hoje, a gente quer database, que é a parte de banco de dados, que é a parte do Firestore. Então vamos criar aqui o nosso banco de dados. Ele vai abrir aqui e eu tenho a opção de criar o meu Cloud Firestore aqui no Firebase, ou aqui embaixo eu poderia também criar um Real-Time Database, que tem algumas diferenças como a gente viu no último vídeo. Hoje a gente vai falar do Firestore mesmo, então vou criar aqui o meu banco de dados. Ele me pergunta se eu quero criar aqui como Locked Mode ou Test Mode, vamos botar Test Mode. E qual que é a diferença do Test Mode para o Locked Mode? Bem, a diferença está nas regras de permissões, tá? O que você pode fazer. O Test Mode é tudo liberado, eu posso escrever, posso ler, qualquer pessoa pode ler, qualquer pessoa pode escrever. Isso tem a ver com as regras do Firebase. É através das regras que você vai definir quais pessoas têm acesso a quais dados. Mas isso é assunto para um outro vídeo. A gente vai chegar lá no vídeo de regras futuramente. Por enquanto, vamos deixar aqui Test Mode. Qualquer pessoa pode modificar. Vou seguir aqui então. Agora nessa parte daqui a gente precisa escolher onde que os dados que a gente vai armazenar vão ficar localizados. Em qual país do mundo, em qual lugar do mundo esses dados vão ficar. Por que isso é importante? Bem, dependendo da legislação do seu país, pode ser que os dados precisem ficar em um país determinado, em algum local determinado, mas também é mais rápido, né, você acessar dados que estão mais perto. Porém, aqui tem um lance, ó. A gente tem um servidor na América do Sul. Então, se você souber que todos os seus usuários estão ali próximo da América do Sul, estão no Brasil, talvez essa fosse a opção mais indicada. Mas se a gente seleciona aqui, ó, ele dá uma mensagem para a gente, falando que esse servidor aqui não permite que a gente faça deploy de Cloud Functions, que é algo que a gente vai ver futuramente também. E nesse caso, se a gente utilizar esse servidor, então os dados vão ficar nesse servidor, mas os Cloud Functions vão ficar em outro lugar, o que pode causar aí um pequeno delay na busca desses dados. Então nesse caso, para a gente também, como é um exemplo, não vamos colocar aqui, vamos colocar aqui nas opções principais, que é esse aqui, ó, NEM 5. Ele fica nos Estados Unidos. Beleza? Pronto, ele já está criando tudo para a gente, é bem rapidinho isso daqui. E a gente vai poder começar a entender então como que funciona o Firestore de fato. Beleza, acabou demorando um pouquinho mais do que eu pensava, mas já estamos aqui então no nosso painel de controle do Firestore, tá? Deixa eu diminuir aqui para a gente poder ver melhor. E é o seguinte, agora a gente vai começar a brincar de fato. O Firestore, ele é um banco de dados do tipo NoSQL, tá? Então quer dizer que a gente vai armazenar os dados em formatos de coleções e documentos.
Tá, mas o que são coleções de documentos? A gente pode pensar numa coleção como um conjunto de documentos. Seria bem parecido com o que a gente conhece como array, tá? Então, um conjunto de documentos vai formar uma coleção. E o que é o documento? Bem, o documento ele também é um conjunto de chaves e valores. A gente também já viu isso no JavaScript e a gente chama de objeto. Então, o documento ele é muito parecido com o que a gente conhece de objeto. Então, se a gente tivesse que fazer uma relação entre um e outro, a coleção seria tipo um array e o documento seria tipo um objeto, tá? Então, vamos começar a criar aqui. Vou aqui em Start Collection e vou dar o nome da minha coleção. Minha primeira coleção eu vou chamar de Tasks. Esse vai ser o nome da minha coleção porque vai ser uma lista de tarefas. Ok. Agora que eu já criei aqui a minha coleção, eu vou criar o meu primeiro documento dentro dessa coleção. Esse meu primeiro documento vai ter um title, um título, tá? Ele vai ser do tipo string e vai ser, por exemplo, gravar, ou melhor, editar o vídeo de Firestore. E aqui vai ser a description. Aqui em description eu vou falar o seguinte: não esquecer de falar do curso de desenvolvimento web. Vou colocar agora mais um campo e até agora a gente só colocou 2 strings aqui. Só que eu posso colocar mais do que isso, tem aqui várias opções. Então pode ser uma string, pode ser um number, pode ser um boolean, pode ser um map, um array, até um timestamp. Vamos colocar um timestamp aqui, que vai ser data limite, né, due date. Quando que eu tenho que editar isso aqui? Vamos colocar, eu quero que ele entre na terça-feira, então eu tenho que editar até segunda, beleza. Vamos salvar e pronto. Agora a gente tem uma coleção e a nossa coleção tem um documento. Olha só que legal. Quando a gente adicionou o documento, ele automaticamente gerou aqui uma chave, né? E esse daqui vai ser o identificador do meu documento. Então sempre que eu quiser acessar esse documento, eu posso fazer isso através desse identificador. E aqui a gente tem todos os nossos dados que a gente acabou de criar. Beleza. Então aqui a gente tem a nossa coleção, aqui a gente tem o nosso documento, aqui a gente tem os dados do documento. Eu posso modificar aqui pelo painel de controle, né, adicionar um novo campo, eu posso criar aqui um novo documento, eu posso criar uma coleção dentro do documento. Isso aqui é interessante. O que isso quer dizer? Dentro de um documento, eu posso ter uma coleção, que seria um array de outros documentos, beleza? É possível fazer isso. Então, por exemplo, se você tem uma coleção de usuários, então você tem vários usuários, cada usuário vai ser um documento da coleção de usuários. Só que cada usuário, por exemplo, ele pode fazer um post, se você estiver fazendo uma rede social. Então, cada post pode ser, por exemplo, uma coleção de cada usuário. Então, cada usuário vai ter sua coleção, que vão ser os seus posts, beleza? E aí que a coisa começa a complicar, porque é preciso você pensar em como você vai armazenar os dados aqui de uma forma que fique muito fácil para você acessar eles no seu sistema de fato. Então, a modelagem de como você vai armazenar isso daqui, no final das contas, vai ser importante. Isso é assunto também para outro vídeo. Aqui a gente só está vendo um pouco como que isso funciona. E uma coisa que a gente pode ver aqui, que esse sistema de armazenamento ele é muito livre. Ele permite, por exemplo, que eu tenha 2 documentos, onde um desses documentos ele vai ter o title, ele vai ter a description, desk, mas ele não vai ter due date. Eu posso fazer isso, posso salvar e não tem problema nenhum. Isso é bom e é ruim. Isso facilita muito em alguns casos de desenvolvimento, mas também complica um pouco na hora de você estruturar o seu sistema, beleza? Isso é algo que você tem que saber. Se for o caso, eu faço um vídeo exclusivo sobre isso, porque é um assunto um pouco mais complicado. Então, beleza. Por aqui eu criei 2 documentos. Eu posso modificar esse documento aqui, ó. Descrição. Tá? Eu posso também apagar o meu documento, vindo aqui e apagar o documento. Pronto. Beleza. O que a gente já viu aqui? A gente viu como criar um documento, como modificar um documento, como apagar um documento. Legal. Mas para que isso tudo serve se eu tenho que usar isso aí nessa tela esquisita? Bem, não. Você não precisa usar ela aqui. A gente está usando aqui porque eu quero te mostrar
como que é a estrutura disso de uma forma visual. Mas agora então a gente vai para a tela, vai para o nosso JavaScript e a gente vai acessar tudo isso através do JavaScript.